Ontem mesmo eu conversava com um amigo que tem o olhar dele, que é diferente do meu, em relação ao mundo, em relação à vida, e esse meu amigo estava um pouco incomodado, porque uma colega nossa comentava que o filho dela, pequenininho, estava brincando, passando batom. Com uma amiguinha, o filho tem 2 anos, estavam brincando ali, o menininho ficou passando batom e disse que a mãe dessa amiga ficou muito incomodada, dizendo, não deixe, isso é errado, não é coisa de homem. E ela ficou meio irritada com a mãe, enfim, e esse nosso colega junto ali falou assim, mas sua mãe tá certa, é isso aí, tem que logo colocar ordem. Eu achei aquilo interessante, fiquei ouvindo, e eles começaram a falar sobre isso, e aí eu disse a ele, mas qual que é a ordem? O que é o certo nesse caso? O certo é que o homem não pode passar batom. Por que o homem não pode passar batom? Porque é o que a sociedade diz, o que a sociedade diz é o certo. Aí ele disse, não, mas você vive em sociedade, você deve respeitar a sociedade. Mas esse é um mandamento da sociedade ou esse é um costume da sociedade? E ele disse, mas qual a diferença? O costume é uma lei, é uma coisa que a gente tem que seguir, ou você vai sair por aí transgredindo os costumes da sociedade e tal. E eu achei aquilo interessante, claro que eu não fiquei batendo boca, eu estava mais rindo do que qualquer outra coisa, mas eu estava dizendo para ele, olha, os costumes da sociedade de hoje, ele falou assim, porque a gente precisa de um ordenamento, de um costume, de uma coisa fixa. E eu dizia, mas se nós trouxéssemos, ou melhor, esse mesmo discurso dos costumes e das leis da sociedade há 500 anos e tentássemos implementar hoje, você seguiria esses costumes? Ele falou, não, mas há 500 anos era outra coisa, é claro que as coisas mudaram. Falei, mas como é que as coisas mudaram entre 500 anos para cá? Ele falou, eu sei onde você quer chegar, mas a gente não tem que ficar assim mudando as coisas, não é mudando de uma hora para outra, não é assim. Falei, mas quem disse que nós estamos de uma hora para outra? O que nós estamos discutindo hoje como mudanças, por exemplo, de costumes, pode ser um reflexo de uma discussão que começou há 100 anos. O que fez os costumes mudarem de 500 anos atrás para cá foram mínimos movimentos que foram alterando as leis, o olhar, os costumes, as verdades, o certo, o errado, assim como hoje também. Tudo que nós discutimos, vemos, pensamos, seja agradável ou não, concordemos ou não, enfim, mas isso também é um componente de um movimento que é inexorável, que nos pode interromper. Daqui 10 anos, como era há 10 anos, os costumes mudarão. Há 10 anos nós tínhamos um olhar diferente, até pela evolução de linguagem, de redes sociais, de tecnologia, muita coisa mudou, né? E continuará mudando. Então essa coisa, não porque é certo, não porque é a sociedade, é relativo. Eu posso... E ele falou, mas não tem um norte, não tem uma orientação? Claro que tem. E eu falava, e nós temos as nossas regras e leis, e eu falei pro meu amigo, eu escolhi viver em sociedade, eu vivo em sociedade. Então, obviamente que eu sigo as regras e as leis que são estabelecidas não como um mandamento absoluto, mas como uma mediação, né, entre as pessoas, uma mediação entre, como aquilo que eu falava agora há pouco, os significados de olhares diferentes, cada um pensa de um jeito. Então, uma ordem, uma regra, uma lei, ela intermedia essas relações, e isso é bom. Ela cria, ela organiza, na realidade, uma sociedade. Então, isso deve ser respeitado. No entanto, respeitado com essa consciência. E não que é um mandamento imutável, mandamento absoluto, jamais, porque esse é a onda de me apegar ao negócio, né? E não pode nunca, jamais, porque senão eu sinto que eu perdi o controle, eu fico inseguro. Então, a gente segue, mas não é essa ordem que me move. Existe uma diferença entre eu seguir as ordens de uma sociedade, seja de um condomínio de casas, de um regulamento de trabalho, né? Seja numa cidade, num país, enfim, num continente que tem um olhar, que tem um jeito diferente do outro continente. Agora, é diferente de trazer isso e internalizar como verdade absoluta em mim. O que me rege não são as leis, eu sigo as leis. E quanto mais os hábitos e os costumes, isso é absolutamente discutível. O que me rege é uma consciência que se projeta sobre as leis. Eu vivo dizendo aqui que as leis são mais necessárias proporcionalmente de acordo com o nível de consciência que um povo tem. Um povo com baixo nível de reflexão, de consciência, de discernimento, vai precisar de leis, né? Por exemplo, em São Paulo, tem uma lei que regula até a massa do pastel, como deve ser. Agora, um povo evoluído em olhar, em educação, enfim,
como por exemplo o meu pai conta uma história de um amigo dele suíço, que era um industrial, um cara rico tal, mas que ia trabalhar de bicicleta, e o meu pai ficava impressionado e disse que... E ele deixava a bicicleta na rua, ali na porta da empresa, e disse que... E uma vez o meu pai perguntou para ele assim, mas você deixa na rua? E se roubar? Ele falou assim, ué, como? Não, e se alguém passar lá e pegar? E aí disse que esse homem falou assim, mas como assim passar e pegar? Não é dele? Esse é um outro nível de consciência. Em consciências assim, claro que o ser humano é ambivalente, claro que existe maldade, óbvio, mas as leis necessariamente não precisam ser tão minuciosas, né? Como a gente, quando nós somos criancinhas, as leis impostas pelos pais são minuciosas e muitas. O que você pode, o que você não pode, a hora que você come, a hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, enfim. Quanto mais você evolui, o ideal é esse, a percepção dos pais até na direção de proporcionar independência para aquela criança que vai se tornando adulto, é diminuir, né, as regras, as leis, e dando autonomia para que o discernimento evoluindo seja suficiente para escolher o seu próprio caminho. Então isso vale para uma sociedade inteira.